boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, todas e todos que compareceram para prestigiar a nossa mesa de abertura no dia de hoje. Meu nome é Maristela Costa, em nome da comissão organizadora do evento, é com grande satisfação que iniciamos os trabalhos do 4º Congresso Internacional de História, Direitas ontem e hoje. Um evento realizado em parceria entre o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, lá de Minas Gerais, Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo e o Grupo de Estudos e Pesquisa do Pensamento Autoritário, também da Unimontes. Como pontapé inicial, a gente recebe hoje a conferência de abertura do evento intitulada Terras Indígenas e Colonialismo, a Crueldade dos Tribunais, ministrada pelo aqui presente professor Dr. Jorge Folena. Para fins de acessibilidade, eu pensei em primeiro começar me apresentando de forma descritiva, né? Então, como eu disse, meu nome é Maristela Costa, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História lá da Unifesp Guarulhos, desenvolvo pesquisa na área de justiça de transição, mais especificamente analisando o caso do Suruí-Equeuara, né, um povo originário lá do sul do Pará, e sou orientada pela Cláudia Plens. Sou uma mulher branca de 30 anos, uso óculos, tenho cabelos loiros, com dreadlocks, e estou num ambiente com fundo azul claro. Feitas as devidas apresentações iniciais, gostaria de dar as boas-vindas agora oficialmente ao professor, falar que é uma grande honra, uma grande felicidade recebê-lo aqui nessa noite. Se o senhor quiser se apresentar primeiro, dar umas palavrinhas iniciais, fique à vontade. Maristela, muito obrigado pelo convite. Antes de eu fazer também minha autodescrição para acessibilidade de todos, eu sou Jorge Rubem Folena de Oliveira, conhecido como Jorge Folena. Sou um homem forte, tenho uma pele, sou um homem que me defino como negro, de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, já não tenho tanto cabelo, mas cabelo castanho escuro. Um nariz grande, vou colocar assim, negroide, olhos castanhos escuros, tenho mais ou menos tenho 1,82 m, sou um homem forte, estou usando uma camisa bege clara, e atrás, no fundo, tem um quadro em tons em amarelo, com a Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói. Essa é a minha autodescrição. Também eu sou doutor em ciência política, com pós-doutorado pelo CPDA da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu doutorado foi pelo IUPERJ, no Rio de Janeiro. Sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou graduado também em Direito também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me dedico ao estudo, sou advogado de profissão, mas nos meus estudos acadêmicos eu me dedico a estudar as relações entre os poderes legislativo e o poder judiciário. Me dedico também na Ordem dos Advogados do Brasil, sou o presidente da Comissão de Justiça e Transição e Memória, sou atualmente secretário-geral do Instituto dos Advogados Brasileiros, eu tenho uma honra muito grande de atuar, e, como eu disse, né, minha pesquisa ao longo dos anos, né, tem sido exatamente nessa área do poder público, mas a minha pesquisa, meu trabalho de pós-doutorado, foi exatamente sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, particularmente com relação à questão das terras indígenas no Brasil, fazendo uma análise colonial. Então, essa é a minha autodescrição, e me apresento dizendo boa noite a todos. Obrigado, professor. Bom, antes do senhor começar a sua fala, de fato, né, a apresentação do tema, gostaria só de ressaltar para quem está nos assistindo agora, que ao final da fala do professor a gente pretende abrir um espaço para debates, questões. Se vocês quiserem aí ao longo da apresentação irem colocando as suas questões, seus comentários, dúvidas, afins, de preferência colocando o nome completo, o local de onde está falando, a instituição de vinculação. Bom, acho que é isso. Se o senhor já quiser começar com a apresentação,
A fala é sua, o espaço é seu, sinta-se em casa. Muito obrigado, Maristela. Antes de mais nada, quero agradecer ao Felipe, que me formulou o convite diretamente, mas agradecer também aos departamentos de História da Universidade Estadual de Montes Claros e da Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp, né, por estar participando desse 4º Congresso Internacional, né, de História, né, tratando aqui da direita, do passado e do presente. E já colocando a questão do tema central, o temário central desse Congresso Internacional, eu saliento que esse tema, né, que nós vamos tratar hoje, com relação ao colonialismo, é o tema que eu sinto e percebo, né, diante dos meus estudos, o tema que tem uma ligação direta com tudo que a direita neoliberal tem apresentado no mundo. E vou tratar sobre a questão dos povos indígenas brasileiros. Porém, há uma relação direta, isso que eu quero destacar logo no início da minha fala, entre o que está acontecendo nesse momento em Gaza e na Palestina com o que acontece no Brasil, com relação aos povos indígenas, povos originários. Esta é a consequência do colonialismo. Essa é a consequência exatamente da direita internacional, do neoliberalismo, com relação à concentração de capital. O processo de colonização tem como objetivo central, marcado por esse período histórico em que nós estamos, todo ele, desde a Idade Moderna para a Idade Moderna e contemporânea, é marcado exatamente nesse processo de colonização, exatamente pela expropriação cruel e extermínio dos povos. O que aconteceu e acontece no Brasil, o que está acontecendo em Gaza, é exatamente o mesmo processo. É um processo que vai exatamente expropriar territórios e, por conseguinte, gerar um grande genocídio. Então, essa é a lógica liberal, capitalista, que nós vivemos nesse período histórico, que é marcado por isso. E esse é o papel das direitas. E, por outro lado, o papel de insurgência exatamente dos oprimidos do mundo, daqueles que são explorados, que é exatamente o papel de resistência. Então, eu queria começar essa minha apresentação exatamente traçando esse paralelo da atualidade, que, a meu sentir, é muito forte. É muito forte porque falar de colonialismo é falar de crueldade. É um problema que eu trato exatamente, né, na minha pesquisa que eu realizei, né, um problema que tem uma ligação direta com uma questão que não há uma outra explicação, né, que não seja a questão uma neurotizante. Esse é o termo, neurotizante. É uma patologia, porque nós estamos tratando de extermínio de seres humanos em favor de uma pequena minoria. Então, esse é o processo todo de colonização que ocorre nas Américas e, muito particularmente, no caso do Brasil, né, com a chegada aqui, né, com essa tentativa, ou melhor, com essa expulsão, né, com o extermínio dos povos originários do Brasil. Então, a minha pesquisa centrada exatamente na questão das terras indígenas com o colonialismo, né, eu procuro exatamente, começo essa minha investigação, um marco teórico, traçando uma visão eurocentrista, né, me baseando, né, numa exposição a partir da filosofia da história de Hegel, que procura colocar como os povos colonizados das Américas, da África e da Ásia como povos inferiores diante dos europeus. Qual a explicação para isso? Qual a explicação que se pode se dar para um processo de colonização em que seres humanos procuram se colocar numa posição superior a outros e tentar se imporem como civilizados, diante de civilizações existentes nesses 3 continentes que foram colonizados e que tiveram a sua população praticamente, né, dizimada, no caso nosso, né, das Américas.
particularmente no caso das Américas. E vamos coloco sob esse prisma, porque analisando essa questão, né, no confronto da exploração, aí eu vou trabalhar como marco teórico nesse questionamento com Frantz Fanon, né, o Fanon fazendo a análise exatamente patológica da colonização, do papel do colono e do colonizado. Do colonizado, no caso em particular, nós podemos citar, no caso, todo o processo de colonização, né, da aceitação, né, da maioria por uma minoria. Não, a explicação que o Fanon apresenta é exatamente, né, só tem essa explicação pelo lado um lado de uma patologia, que é o trabalho dele, que ele vai demonstrar exatamente isso, quer dizer, a forma com que os povos colonizados, né, aceitam, né, e esse processo de colonial se repete até os dias de hoje. Né? Só vê o comportamento da classe dominante do Brasil, até hoje, a subserviência da classe dominante do Brasil diante dos interesses, né, imperialistas e coloniais que se apresentam no país e a sua aceitação. Então, não há uma explicação, né, clara no sentido de que por que dessa aceitação. Então, a explicação do Fanon sobre o aspecto patológico foi a melhor explicação que eu encontrei. Um terceiro marco teórico, né, o segundo, mas terceiro, confrontando a visão do Hegel a partir da filosofia da história, é Eduardo Said. Né? Nós vamos encontrar exatamente Eduardo Said a questão do fenômeno da cultura, né? O fenômeno cultural, né? A partir exatamente do processo de colonização. Como que esse processo vai perpassando, né, diante do colonizado, que vai aceitando, mas também um trabalho intenso do colono de fazer impor a sua cultura sobre os colonizados. Então, a obra de Eduardo Said é uma obra importante para compreendermos esse processo sob o aspecto da imposição cultural. Um quarto marco teórico dentro dessa investigação, que nós estamos falando de colonialismo, estamos falando também, né, de povos indígenas, podemos falar também da questão do negro, podemos falar de diversas questões das mulheres, é a forma tratada, né, como vem descrever sobre subalternidade por Gramsci. Daí, isso é importantíssimo, o Gramsci, nessa investigação, né, para mostrar, para nos revelar como vai dar esse comportamento da subalternidade, das subclasses sociais, dentro de classe social, para compreendermos como vai evoluindo esse processo de colonização e de aceitação também por parte do colonizado. E aí vem o ponto, né, do debate com relação à questão dos povos indígenas. Nós estamos tratando aqui exatamente dentro da luta de classes, esse é o ponto fundamental também do processo de colonização, a questão da luta de classes, muito relegada por alguns, mas que ela é fundamental, ela é a marca do período, de todos os períodos históricos em que vivemos, e nesse mais agudo ainda, porque falar de processo de expropriação de terras indígenas é falar de uma luta de classe brutal, muito forte, porque exatamente são os povos originários, né, dentro esse processo de subalternidade, é que vai fazer esse enfrentamento e tem feito esse enfrentamento até os dias de hoje. Então, nós estamos dentro desse quadro, né, que eu procurei traçar, desse referencial teórico, desses autores, para construir exatamente a visão de um comportamento, né, da justiça brasileira, dos tribunais brasileiros, em detrimento dos povos indígenas. E aí nós podemos posso comentar muito especificamente, né, diversas atuações, né, da justiça brasileira, em particular, né, eu gostaria de ficar até mais limitado ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que é o reflexo exatamente de uma classe dominante,
de uma classe dominante, né, de um órgão estatal, de um poder estatal, que representa os interesses desta classe dominante, que não tem tido, né, ao longo da sua história, da sua formação com relação à questão indígena, uma preocupação com relação àqueles conceitos que são manifestados pelo próprio tribunal e por aquilo mesmo que está, né, convencionado no Acordo Político Brasileiro de 1988, por exemplo. Então, falamos de direitos humanos, o tribunal fala de direitos humanos, a Constituição prevê direitos humanos, a Constituição estabelece como categoria dos direitos humanos a garantia dos povos indígenas, as suas terras, a sua cultura ancestral, mas uma coisa é o que está convencionado, outra coisa tem sido a realidade ao longo da história contemporânea do Brasil, de toda a história do Brasil, moderna e contemporânea do país, que é marcada exatamente por esse processo para fazer uma eliminação completa dos povos indígenas. Então, eu constatei na pesquisa, Maristela, né, que, primeiro, o comportamento do tribunal com relação a conceitos que se externam com relação aos povos originários. Há decisões, você veja, nos anos de 1990, coisas bem recentes, estou falando de 20, 30 anos, né, considerando os indígenas, os povos originários, como selvagens, assim descrito em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal. Mas por que isso? Porque o comportamento dos juízes que estão no tribunal é o reflexo da sociedade brasileira, é o reflexo da classe dominante do país, que está nesse processo constante, né, de eliminação daquilo que nós podemos definir, né, dentro do campo da subalternidade, daqueles que são mais hipossuficientes, da maioria. É com relação aos indígenas, é com relação ao comportamento que tem com relação à classe trabalhadora brasileira, representado pela maioria, que são exatamente os negros do país. Um desprezo, né, um não reconhecimento, né, dessa formação da base, né, estrutural da sociedade brasileira. Então, essa pesquisa que foi desenvolvida foi objeto... Eu queria colocar a capa do livro, se for possível agora aqui, por favor. Isso. Inclusive, a pesquisa deu origem a esse livro, Terras Indígenas, a indiferença dos tribunais do Brasil. Né? O objetivo foi exatamente esse, era mostrar, a partir dessa grande problemática do Brasil, que é a questão agrária, e como que isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né, desde a tomada da terra dos povos indígenas, e o que hoje, né, permanece nos dias atuais, tem a possibilidade de demarcação de territórios, né, as queimadas que nós estamos agora, nesse momento, né, observando em todo o Brasil. Em todo o Brasil nós estamos sob um ataque exatamente do mesmo grupo, dessa classe dominante, que não tem compromisso, que vai eliminar os povos indígenas. Então, nós estamos, né, no Brasil, num cenário em que não há, né, por parte do poder público, nenhum compromisso com a população. E a melhor forma disso está exatamente na questão dos povos indígenas. Então, o que nós vamos verificar? Nós vamos verificar que a estrutura, né, do poder público brasileiro, tanto da União, de estados e municípios, muitas vezes são empregadas contra os interesses dos povos indígenas, contra os interesses da população brasileira. No caso dos povos indígenas, nós vamos ter como ponto central dessa nossa conversa exatamente o julgamento Raposa Serra do Sol, a partir do ano de 2009, quando o Supremo Tribunal Federal fez o julgamento Raposa Serra do Sol. Uma questão séria em Roraima, que até hoje não foi resolvida
a meu modo de ver. Tanto não foi resolvida que nós tivemos um governo anterior em que toda a extrema-direita brasileira, até hoje, representada pelo governo anterior, atuou exatamente com o objetivo de se apossar dos territórios indígenas em favor de mineradoras, em favor de invasores de terras para a expansão do agronegócio. E, por outro lado, nesse julgamento Raposa Serra do Sol, em que, aparentemente, os povos indígenas foram anunciados como os vencedores, o resultado final não foi esse. Apesar da ação ter sido julgada improcedente, mas os conceitos que foram formulados nessa decisão do Supremo Tribunal Federal abriu margem para discussões, né, que nós estamos vendo até hoje, como, por exemplo, foi exatamente no julgamento Raposa Serra do Sol, em que o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma retórica, estabeleceu, né, aquilo que ele veio determinar de chapa radiográfica do direito das terras indígenas. O que seria isso? Um conceito, né, de um tribunal racional. Veio estabelecer que a data de 5 de outubro de 1988 seria a data, o marco, em que os povos indígenas teriam direito às suas terras ancestrais. Olha a própria contradição. Se a Constituição diz que os povos indígenas têm direito às suas terras, né, à sua cultura ancestral, como que você vai limitar isso à data de 5 de outubro de 1988? Então, é uma definição feita pelo Supremo Tribunal Federal a partir desse julgamento, que ele começou a fazer, a tratar dessa questão do marco temporal. Até então, esse tema não tinha sido definido pelo tribunal. Aí começa o debate. Eu vou falar posteriormente a situação atual, mas abrindo aquilo que deveria ser para uma decisão que era para ser favorável aos indígenas, acabou tornando-se uma decisão contrária aos interesses dos povos indígenas. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal também estabeleceu, por meio de uma manifestação do relator na época, o ministro Carlos Aires de Brito, estabeleceu o chamado constitucionalismo fraternal. E o tribunal entendia que haveria um constitucionalismo fraternal a partir do momento em que ele, tribunal, começa a dizer para os povos indígenas: nós estamos estabelecendo daqui para frente a proteção a vocês, com base no princípio jurídico da solidariedade. Mas, olha, prestem atenção todos, ele estabelece esse constitucionalismo fraternal diante da Constituição de 88, diante de um princípio da solidariedade, mas, na verdade, ele não observa um ponto central. Um constitucionalismo fraternal diante de um povo que foi, desde o início da formação desse Brasil tomado pelos colonizadores, invadido pelos colonizadores, que nunca teve nada de fraternal. Foi sempre no sentido de eliminar, de sempre matando, sempre eliminando. Então, não havia, o tribunal estabelece uma retórica para tentar justificar um conceito, né, de marco temporal, mas que não é possível, ele não tem base, não teria sustentação suficiente para isso. Então, nós vamos ter a chapa radiográfica e vamos ter o constitucionalismo fraternal. Mas, na verdade, essa situação ela vai gerar, né, mais discórdia, mais ódio, alimentando exatamente, né, o que a direita brasileira, o que os fascistas têm feito. Só para ilustrar, em 2018, abril de 2018, ainda como candidato à presidência da República, não oficialmente, mas se lançando candidato, o ex-presidente foi a Roraima, esteve em Roraima e manifestou em abril de 2015 que ele iria revisar toda a questão
a questão das terras indígenas no Brasil e manifestou claramente num manifesto fascista, naquela oportunidade, dizendo: índio tem direito à terra. Sim, mas a 7 palmos abaixo. Então você veja, isso foi dito por um candidato a presidente da República que foi, posteriormente, dentro desse processo que nós estamos vivendo no Brasil, já não é de agora, já há muito tempo, de algum tempo, em que presidente da República por 4 anos. E o que aconteceu durante os 4 anos do governo? Exatamente, isso já começou com um processo, né, anterior, processo mesmo de impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, né, que é impeachmentada, sai do governo, sem ter cometido nenhum crime, seja crime de natureza político ou de natureza jurídico, entra um governo do seu vice-presidente da República, o Michel Temer, e que faz exatamente durante o período do seu governo, ele começa a ampliar, né, começa a revisitar toda a proteção que nos governos anteriores tiveram com relação à classe trabalhadora, com relação aos mais vulneráveis, aí inserindo os povos indígenas. O que faz o Michel Temer? Primeira coisa que ele faz, ele determina, em 2017, a Advocacia Geral da União, tem o parecer número 1 de 2017, reconhecendo administrativamente o marco temporal. Então, essa é a construção da direita. Ela vai exatamente dentro do processo neoliberal, reconhece a questão administrativa do marco temporal, se contrapondo, né, de certa forma, né, ela vai seguindo aquelas pistas dadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de 2009, volto a repetir, com relação à chapa radiográfica, com relação ao conceito de, né, essa tentativa de se criar dentro de uma contradição que é muito próprio, né, de um processo de colonização, processo colonial, de um constitucionalismo fraternal. Então Michel Temer abre esse caminho. Todos vão lembrar aquela reserva do Renca, que era exatamente em 2017, em que ele começa a permitir a exploração de minerais em florestas, o Michel Temer. Acaba o governo de Michel Temer e entra o governo anterior, o governo de extrema-direita declaradamente um governo de extrema-direita. Esse governo o que faz? Ele autoriza exploração de minerais em terras indígenas, exploração de minerais em terras indígenas, em terras públicas, não tem nenhum cuidado na proteção de terras públicas, e o que vem é a questão exatamente do genocídio. Nenhuma preocupação com os povos indígenas. É importante dizer, quem está nos acompanhando, que na verdade, o Estado brasileiro, me refiro aqui ao Estado brasileiro, nunca teve preocupação com os povos indígenas. Mas isso ficou escancarado, né, durante o regime da ditadura militar, com as remoções forçadas dos indígenas dos seus territórios, muitos encaminhados, né, para o Mato Grosso. Mas essas remoções, mas isso vai ficar mais escancarado ainda, né, exatamente nesse governo anterior. Então, o que vem culminar no governo anterior? Vem culminar que nós vamos constatar, ao final do governo, aquilo que todos já tínhamos notícia, que estava sendo denunciado sistematicamente, um genocídio dos Yanomamis. Então, Roraima, a questão Raposa Serra do Sol, os Yanomamis, é um ponto central da classe dominante brasileira nesse processo de eliminação do que restou dos povos indígenas. Hoje é 1%, né? Segundo o último censo, fica em torno de 1% da população brasileira. O censo anterior, de 2010, era menos de 1%. O último censo constatou 1%. Então, o que a classe dominante do Brasil deseja é eliminar os povos indígenas, como também esse massacre que é feito diariamente nas periferias brasileiras, na periferia do país. Então, dos assassinatos de negros, né, dos trabalhadores. Então, essa é a nossa luta colonial. É uma luta presente no Brasil. Ela não é, né, ao contrário do que alguns tentam, muitas vezes, né, de uma forma muito infeliz, romantizar. Isso não é um romance, isso é uma coisa muito séria.
Estamos falando, né, de extermínio da população brasileira. Primeiro, a população dos povos indígenas. O objetivo é eliminar todos os povos indígenas. Essa é a característica fundamental do colonialismo. Essa é a característica da concentração de capital representada pelo neoliberalismo no atual período histórico. Daí a questão de Gaza. Daí a questão da Palestina ter uma relação direta, né, com o que está acontecendo no Brasil. E esse comportamento é um comportamento racista. Racista. Então, nós temos a Gaza, temos o extermínio na Palestina e temos o extermínio no Brasil. E os povos indígenas têm resistido bravamente, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma proteção, são considerados tutelados até hoje, por mais que haja organização, né, contemporânea dos povos indígenas, por suas lideranças, novas lideranças, né, intelectuais orgânicos, né, que saem dos seus meios, mas os povos indígenas ainda são considerados tutelados. Daí a necessidade, né, da fundação da FUNAI, daí a necessidade do Ministério Público Federal ter que tutelá-los, porque é assim que a classe dominante vê os povos indígenas. Mas a maior forma de resistência no Brasil é representada exatamente pelos povos indígenas. Quero ilustrar agora para vocês, né, me referir a algumas decisões. Eu estava falando da questão da Raposa Serra do Sol, mas há decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal em que eles reconhecem taxativamente que os índios, né, foram removidos, os povos indígenas foram removidos das suas terras mediante espancamento, mediante violência psicológica, mediante queimada das suas plantações, destruição das suas plantações. Os ministros constatam isso nos seus julgados, mas concluem de forma diferente. Há diversos casos assim, julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? A preocupação que se coloca, né, em alguns casos, a meu modo de ver, chega a ser uma forma cínica, é que não podemos reconhecer totalmente o direito dos povos indígenas, porque amanhã eles vão reivindicar os direitos sobre todas as cidades brasileiras. Olha que, como se isso consta em votos. Isso consta em votos. Tá? Um trabalho que está aí, né, o trabalho pode ser disponibilizado em PDF para todos, com todas as referências desses julgados, né, para que todos que têm interesse possam constatar e verificar o que eu estou falando. Então, isso é uma coisa que é tratada, né, dessa maneira. Só que a coisa se agravou. Por que se agravou? Apesar do Supremo Tribunal Federal, depois de 2009, ter o julgamento de Serra do Sol, não ter resolvido a questão, ao contrário, possibilitou que ela se agravasse, inclusive com decisões posteriores do tribunal, a partir de 2013, 2014, estabelecendo que era necessário, nessa linha, né, de se ratificar o conceito de marco temporal, que era necessário os índios estarem lutando pela posse da sua terra no dia 5 de outubro, negando o passado, inclusive com casos reconhecido que o próprio Serviço de Proteção aos Índios teria feito remoções e feito assentamentos de ruralistas em territórios indígenas, ou seja, o Estado brasileiro e o Tribunal Brasileiro, que é o Estado brasileiro reconhecendo isso, eles entendem que os índios deveriam estar lutando. Se os índios não estivessem lutando em 5 de outubro pela sua posse da terra, eles não teriam direito às suas terras ancestrais. Então, veja, isso é fruto de um racionalismo cruel, de um racionalismo desmedido, próprio de um processo colonial. O processo colonial é exatamente marcado pela crueldade. Então, o que isso veio gerar? Veio gerar e facilitar o que aconteceu a partir de 2018 no Brasil. Um governo de extrema-direita, um governo que atacou a Constituição do Brasil, porque era um governo que tinha, dentre seus objetivos, a defesa intransigente dos princípios neoliberais, dos concentradores de capital, que é esse menos de 1%,
dos interesses dessas grandes organizações econômicas, e um governo que, para que defender esses interesses, precisaria, acima de tudo, ter como ponto central exatamente a restrição a direitos, a imposição de um Estado autoritário. Para se ter uma concentração de capital absurda que nós temos no dia de hoje, um grau de exploração imaginável, grau de exploração, só teria uma fórmula. Essa fórmula é muito clara. É esse o projeto que se tem no mundo, nesse mundo ocidental, chamado de mundo ocidental cristão. É impor um Estado autoritário, um Estado que possa ser um Estado marcado por um estado de exceção, né, por ditaduras. Então, o governo anterior, para se sustentar diante desses interesses econômicos e políticos, tinha como objetivo central atacar as instituições ditas democráticas, no Estado democrático de direito previsto na Constituição de 88. Começou atacando o parlamento, depois se ajeitou com o parlamento, e depois também, né, só restou um campo para eles, né, de ataque permanente. Qual foi? O Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal começou a revisitar diversos conceitos que ele mesmo tinha. Vou dar um exemplo aqui, que tem relação direta com isso que eu estou falando. O próprio conceito, né, que levou o presidente Lula à cadeia por 581 dias, mais de 581 dias, que era o conceito que foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal de uma forma indevida da presunção de inocência. Então ele revisitou esse conceito e muitos outros conceitos, de modo a tentar estabelecer um ponto de equilíbrio na sociedade brasileira. Nesse restabelecimento de conceitos, o Supremo Tribunal Federal, em 2023, setembro de 2023, mas em consequência do que se passou no governo anterior, em consequência do genocídio comprovado dos Yanomamis, documentado dos Yanomamis, no início do atual governo do Brasil, o Supremo Tribunal Federal definiu o conceito, né, excluiu o que ele começou a construir do que era um marco temporal para dizer não existe esse marco temporal na Constituição de 88. Mas para chegar aí, muita coisa aconteceu. Muitos indígenas morreram no Brasil. Nós estamos vendo o que está acontecendo em diversos locais e, mais agudo ainda, no Mato Grosso do Sul. Então, esta mudança de conceito do Supremo Tribunal Federal foi uma forma, a meu sentir, conveniente de uma parcela da classe dominante brasileira, não é que seja da classe dominante brasileira como um todo, de uma parcela da classe dominante brasileira tentando revisitar conceitos, inclusive, muito na linha do identitarismo. E tentando afastar, né, o ponto central, que é a questão da luta de classes. Mas fez a revisão da decisão. O que se tem logo em seguida? Uma confrontação, que não é nova, por parte do Congresso brasileiro, tomado exatamente pelo que tem de mais reacionário nesse momento. Um Congresso brasileiro em que, declaradamente, 153 deputados, na semana passada, subscreveram uma petição pedindo o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses 153 deputados, né, por eu falo quantitativamente, são deputados de viés fascista. Não vou colocar como eles são chamados de extrema-direita, mas com todo o viés fascista. 153. Além disso, há um conjunto de parlamentares, na maioria preponderante do tribunal, parlamentares, de um viés neoliberal. Pode não ser declaradamente fascista, como 153 que subscrevem uma petição, mas são, né, parlamentares neoliberais que representam e não estão preocupados com o interesse dos povos indígenas. O que eles fazem? Aprovam uma lei contrariando e confrontando o Supremo Tribunal Federal naquilo que disse que não existe marco temporal diante da Constituição. Está criado um impasse. Por quê?
diante dessas forças políticas e sociais do Brasil, a autoridade competente para dizer se é constitucional ou não um ato é o Supremo Tribunal Federal. O parlamento brasileiro deveria respeitar. E o parlamento brasileiro diz, não, o Congresso brasileiro está legislando. Perdão, o Supremo Tribunal Federal estaria legislando, diz o Congresso brasileiro. Então, nesse impasse, né, em que o Supremo Tribunal Federal abriu as portas para que se agravasse esse quadro, alimentando mais ainda os fascistas no Brasil, diante desse quadro, estão os povos indígenas. E o que faz o Supremo Tribunal Federal? A lei é aprovada no parlamento, o governo, o presidente da República, veta a lei, e o Congresso derruba a lei. A lei está em vigor. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão que diz que não existe marco temporal pela Constituição brasileira, mas admite uma lei que estabelece o marco temporal. Nem sequer suspende essa lei. E o que causa mais perplexidade, aí vem exatamente a questão do processo colonial e de crueldade, é que o Supremo Tribunal Federal chama o governo brasileiro, chama o parlamento brasileiro e chama os povos indígenas para uma mesa de negociação. É possível ter uma mesa de negociação em que um Congresso brasileiro, em que a classe dominante brasileira já estabeleceu, né, por meio do parlamento brasileiro, que eles não vão respeitar o marco temporal, que eles vão eliminar os povos indígenas, como estão fazendo os ruralistas, como estão fazendo os mineradores empresariais e clandestinos, não vão respeitar. Mas o Supremo Tribunal Federal chama essas entidades, juntamente com os povos indígenas, para uma mesa de negociação. E o que acontece na semana anterior a essa primeira rodada de conversação, que não vai dar em nada. Adianto, não vai dar absolutamente nada. Nós assistimos um massacre a diversos povos indígenas no Brasil. Aconteceu uma semana antes, era na terça-feira, se eu não me engano, a reunião no Supremo Tribunal Federal. Na quinta, sexta, sábado e domingo, no Mato Grosso, houve um massacre contra diversos povos indígenas. Esses latifundiários, invasores de terras públicas, invasores de terras indígenas, saíram com as suas milícias armadas, atirando contra povos indígenas, contra crianças, mulheres, idosos, índios sem armas, indefesos. Então, esta é a realidade que nós estamos diante. Nós estamos numa realidade no Brasil em que impera a crueldade, impera um quadro de cinismo, e que nós não conseguimos, como sociedade organizada, ainda superar essa situação colonial no país. Então, é algo que se perpassa, vai caminhar pelo tempo. Não, nesse momento, não há correlação de forças ainda no campo político suficiente para fazer esse enfrentamento. Não há. O governo não tem. Estamos diante de um governo de frente ampla. Temos um presidente da República, né, que é, inegavelmente, comprometido com a classe trabalhadora, não um presidente da República que tem compromisso com a classe trabalhadora, mas é um presidente da República que se revela, diante das dificuldades que tem, né, completamente cercado diante da atual situação do país, que é um reflexo do fracasso do capitalismo, né, no mundo ocidental cristão, nesse mundo ocidental cristão, limitado à Europa, Estados Unidos e parte da América Latina. O que nós estamos vendo na África, na Ásia, é um outro processo. É um outro processo distinto, que não é um processo, não vou dizer que é um processo de superação do capitalismo, mas é um processo de reconstrução, de cooperação entre os povos para tentar reafirmar soberanias, reafirmar trocas e construções justas. Mas não é o que se passa na Europa, não é o que se passa nos Estados Unidos da América do Norte, não é o que se passa no Brasil,
e grande parte da América Latina. Então, o que ocorre aqui é um processo que revela o fracasso de um regime. E nossa sociedade, a nossa classe dominante, não se revela, né, não tem, nesse momento, nenhuma capacidade de fazer esse enfrentamento. E, por outro lado, também, nesse processo de luta de classes, há uma desmobilização por parte, né, dos partidos que deveriam ser do campo popular, democrático e progressista, de realizar, né, mobilizações populares. São partidos que ficam cada vez mais institucionalizados, que entram dentro dessa ordem institucional na qual está, né, o parlamento brasileiro, em que está a justiça brasileira, em que está a burocracia, toda a burocracia brasileira, né? Uma sociedade, poderes que trabalham por uma classe dominante, cruel, descomprometida com si própria, porque é uma classe dominante que não tem apresentado durante séculos uma proposta de desenvolvimento, não tem apresentado sequer uma autoestima para reafirmar a sua soberania. Essa classe dominante chegou a ser pouco tempo, né, há 10 anos ou 12 anos, a sexta classe dominante do mundo, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, com possibilidade de chegar à quinta ou sexta. O Brasil chegar à quinta ou sexta economia do mundo. E ela abriu mão para ser a 13ª, 14ª, se fosse possível. Então, nesse momento que nós estamos no Brasil, temos um momento de dificuldade, né, de cercamento, mas nem tudo está resolvido. Há resistência, volto a dizer, há resistência dos povos indígenas, há resistência da periferia, resistência, né, dos negros, dos pobres periféricos. Mas essa resistência não está organizada. Essa é a constatação que nós estamos verificando. Não está organizada. Então, quem deveria estar proporcionando essa organização, movimentos sociais, partidos políticos, não estão compromissados com isso. Mas, né, mesmo diante dessas dificuldades, né, que a luta de classe se apresenta de uma forma cada vez mais acirrada no Brasil, nós temos que ter sempre em mente, né, a esperança, né, de transformação e de superação. A nossa história é marcada por isso, é marcada por essas lutas permanentes, mas, né, e vamos conduzindo esse processo daqui para frente. Olha, em síntese, essa é a apresentação do meu trabalho que eu queria discutir com vocês. Me coloco aqui aberto, né, para debater, dar maiores detalhes e receber de vocês provocações para que a gente possa desenvolver melhor. Obrigado, professor. Ótima apresentação, entregou tudo que eu estava esperando. Para mim, particularmente, é uma temática muito cara, né, muito relevante, como a gente havia falado mais cedo em off. É um tema muito afeito, né, às minhas hipóteses, às minhas preocupações aí na pesquisa do mestrado, mas também acho que se mostrou ser muito relevante, né, como tema aqui para a abertura do nosso evento, visto, enfim, as últimas ações, as últimas violências que têm ocorrido contra lideranças indígenas, não só no campo como na cidade, dentro das organizações também, né, e mostra realmente a relevância, né, de estar tratando do tema, a despeito da louvável, né, da louvável iniciativa da formação de um Ministério dos Povos Indígenas, né, que já estava mais do que na hora, mas que ainda se mostra muito incipiente, né, para lidar com essas questões que são muito de cunho estrutural. Bom, como acordado mais cedo na apresentação, a gente vai passar agora para as questões. Surgiram algumas provocações aqui, né, no chat do YouTube. E como as questões que surgiram foram um pouco complexas, nós optamos por fazer 2 blocos de 2 questões cada, tá? Para o senhor conseguir discorrer melhor. Bom, a primeira questão
do Felipe Santos, que ele é doutorando em educação, se não me engano, que eu verifiquei aqui no chat do YouTube, e ele está falando lá de Assunção, no Paraguai. Tá? A questão dele é a seguinte, ele coloca, os governos de esquerda conseguiram atingir com objetividade, aliás, as pautas indígenas defendidas. Não há uma falha quanto à competência de políticas de Estado e não de governo em relação à causa. E a segunda questão é do nosso amigo Felipe Azevedo Caseta, né, professor lá da Unimontes, nosso colega aqui da organização. Ele coloca, boa noite, professor. Como o marco temporal impacta na existência das comunidades indígenas e povos tradicionais? A preservação ambiental cederia espaço ao latifúndio? Essas são, então, as primeiras questões, professor. Fique à vontade. Vamos lá, Felipe 1 e Felipe 2, né? Felipe Santos e Felipe Caseta. Então, olha, o Felipe Santos, de fato, os governos que nós tivemos na América Latina, né, vamos colocar assim, já que você está no Paraguai, o governo que tivemos no Paraguai, do presidente Lula, os governos que nós tivemos na Argentina, né, com os Kirchner, o governo que nós tivemos no Equador, com o Correia, e eu diria, os governos de Lula e Dilma, no caso da Bolívia é um pouco diferente, bem diferente, tá? Bem diferente, porque é a formação de um Estado plurinacional. Mas vou me ater a esses governos, e particularmente do governo do Brasil, os governos do Brasil. Lula 1, 2, Dilma 1, né? Nem vou colocar Dilma 2, porque foi só um ano, né? 1 ano e 5 meses, se eu não me engano, e o governo atual do presidente Lula. Na verdade, Felipe, esses governos, né, são governos, como eu definiria, seriam governos, não governos com um objetivo, né, revolucionário. São governos reformistas, quando muito, né, dentro dessa estrutura que temos, e não foram capazes, e não serão capazes. Volto a dizer, o governo do presidente Lula é um governo, os governos do presidente Lula foram governos de passagem para aquilo que é a expectativa, que a esperança que nós temos, de transformação do Brasil. Mas são governos sempre de conciliação com o capital, com a classe dominante. Não foram governos que concederam vantagens para a classe trabalhadora, houve uma perspectiva, talvez, de uma condição melhor de vida da classe trabalhadora, foram governos que possibilitaram que indígenas, que negros pudessem ter acesso, né, a estruturas do Estado, que até então não tinha, como acesso às universidades, né, como o presidente Lula fala bem, né, o governo dele foi a primeira vez em que o pobre trabalhador esteve previsto dentro do orçamento, isso é verdade. Isso é verdade. Quero lembrar que Sarney, por exemplo, em julho de 1988, né, quando estava se votando a Constituição brasileira, dizia que o Brasil ia ficar ingovernável. Ele falava que o Brasil ia ficar ingovernável porque os direitos sociais que estão previstos na Constituição, o orçamento não seria suficiente. Ou seja, a classe dominante brasileira, o Sarney como porta-voz, né, sempre colocando o povo fora dos recursos, que esse povo que trabalha, esse povo que a sua arrecadação é que vai suprir as necessidades da manutenção desse Estado, dessa burocracia para funcionar, para atender os interesses da classe dominante. Então, nós não temos ainda, nesse período contemporâneo do Brasil, né, governos preocupados com essa. De fato, tem a preocupação com a questão dos direitos humanos? Tem, mas não na profundidade, não no enfrentamento. Nos falta essa capacidade ainda, né, governamental. Né? Então, eu volto a dizer, eu acho que esse papel não é do governo. Esse papel é preponderantemente das organizações políticas, né? É dos partidos políticos, é das organizações sociais. Elas é que têm esse papel de mobilização, esse processo de transformação. Os estudantes têm esse papel, os professores têm esse papel, a classe trabalhadora como um todo, os sindicatos. Então, e os partidos políticos. Então, está faltando isso. Então, é a compreensão do nosso papel como sociedade dentro da luta política. Porque esses governos todos que tivemos no Brasil, como também
na América Latina, não foram governos transformadores. Não foram governos, são governos de conciliação e para tentar um caminho. Mas é tão frágil essa construção porque não há superação do poder. A classe dominante controla o poder. É assim que coloca Lula preso, saca Dilma da presidência da República, estabelece ameaças de prisão para Rafael Correia, tenta prender a Cristina Kirchner. Então, essa estrutura, a classe trabalhadora, nossa classe trabalhadora, onde está o poder preponderante, né, ela não conseguiu ainda, efetivamente, um processo de organização para que tenhamos o controle do Estado efetivo. E os povos indígenas, eles sabem disso. Eles são, talvez, os melhores agentes dentro da sociedade que compreendem que o Estado não serve nada para eles. O governo não serve absolutamente nada. Eles compreenderam o conceito do Gramsci totalmente. Só a luta permanente rompe. Só a luta permanente romperá. Então, os povos indígenas sabem disso, por isso que eles estão sendo dizimados. E vão ser dizimados. Porém, a classe trabalhadora ainda não compreendeu esse processo, porque só diante desse processo de rompimento é que haverá salvação. Então, essa salvação não está na estrutura do governo, muito menos na estrutura do Estado, porque a estrutura do Estado foi o que eu falei, me referindo muito especificamente ao Supremo Tribunal Federal, à justiça brasileira. Está aí as decisões sistemáticas. Eu estou me referindo à questão das terras indígenas, mas podemos trafegar por diversos outros temas, na área criminal, né, previdenciária, trabalhista. Então, é necessário, Felipe Santos, para responder essa sua pergunta, já colocando, né, não vai ser nos governos que nós vamos encontrar essa solução e não será também na estrutura do Estado atual. Será por meio das organizações da sociedade, da classe trabalhadora, da subalternidade, das minorias ou das maiorias, no caso, os negros brasileiros. Né? Então, eu prefiro colocar como um conceito de classe trabalhadora como um todo, ou dos explorados, dos oprimidos. Prefiro essa melhor colocação. Então, é necessário essa organização, essa conscientização de classe. E também não podemos ficar, né, atribuindo a responsabilidade à classe trabalhadora de não ter classe, de ter consciência de classe. Isso cabe às organizações dar essa consciência de classe, alimentar e trabalhar. O que nós estamos fazendo é o que as universidades fazem, é com as formações. Né? Esse é o papel da universidade dentro do Estado, dentro de uma instituição estatal. É criar consciência de formação cultural transformadora. Com relação à questão, espero ter respondido o Felipe Santos. Com relação à questão do Felipe, do querido Felipe que me convidou, né, com relação à questão do marco, temporal, Felipe, olha só, o marco temporal, como eu disse na minha exposição, é uma criação racional. Não existe marco temporal. Não existe. Por quê? Quem é dono materialmente, né, quem deveria ser dono de todas as terras do país são os povos indígenas. Eles que estavam aqui eram diversas comunidades, são diversos povos, e que foram apossados das suas terras, apossados das suas culturas, e têm sido massacrados ao longo do tempo, dizimados ao longo do tempo. Então, criação de marco temporal é exatamente para justificar racionalmente, né, um processo que o Supremo Tribunal Federal tentou estabelecer como um processo de acomodação, daí a expressão bonita, né, de constitucionalismo fraternal, chapa radiográfica, apresentada pelo relator ministro Carlos Aires de Brito, mas que, de fato, o que está por trás disso é justificar os interesses da classe dominante agrária, cruel, brasileira, escravagista. Traficou seres humanos, tanto indígenas como negros de guerra da África para o Brasil. Essa classe dominante está presente até hoje. São os seus descendentes, né, cujos ascendentes foram traficantes de seres humanos, cujos descendentes hoje são os banqueiros. São os banqueiros.
São os banqueiros. Esse tal do mercado aqui no Brasil, se há mercado, vamos colocar, se o capital fosse brasileiro, mas vamos colocar, são os chamados banqueiros da Faria Lima. Então, essa questão do marco temporal é exatamente para justificar ações que possam exatamente, né, haver destruição das reservas florestais, porque os guardiões, os melhores guardiões das reservas florestais do país sempre foram seus donos originários, dentro da sua tradição cultural. A antropologia demonstra isso, a sociologia mostra isso. Está muito claro. Eles sempre tiveram cuidado em cuidar do seu espaço, da sua casa comum, da sua água, dos seus alimentos, da sua caça. E a maioria dos nossos povos eram sedentários, não eram sedentários, eram nômades. Alguns sedentários e outros nômades. Estavam em circulação permanente, colhendo, pescando. Vem para cá o europeu que se diz civilizado, que se diz culto, que se diz, né, tomado, né, com uma espiritualidade cristã, vem para cá para dizer, não, vocês vão ter que ser, daqui para frente, né, professar que um Deus que os camaradas não sabiam nem que sequer que Deus também aí com isso, e é isso. Então, quer dizer, a barbárie, a destruição que impôs foi o colonialismo. E esse colonialismo, volta a dizer, está presente nos dias de hoje, em dizimar, destruir, não só com esses povos, mas também, como nós estamos constatando agora, nesse exato momento, com as queimadas das matas brasileiras. Não é uma queimada só em decorrência da natureza, que temos exatamente a partir de julho, na região norte, né, que é o chamado verão da região norte, com menos chuva e abaixamento dos rios. Não é só isso. É o efeito estufa em todo o mundo, causado por essa concentração de capital, né? Mas temos o fenômeno da natureza, mas também tem lá essa classe dominante brasileira ateando fogo nas florestas e jogando mercúrio nos rios para fazer exploração clandestina de minerais, de ouro, de pedras preciosas. Então, é muito boa você resgatar essa questão do marco temporal para ficar muito claro. Não existe marco temporal. Não existe. O que existe é o direito dos povos originários à sua terra. Eles só querem viver em paz, como é o conceito que deve ser, que é apresentado para a classe trabalhadora como um todo, dentro do seu processo de libertação. Trabalhador como um todo quer suprir suas necessidades fundamentais, necessita suprir suas necessidades fundamentais, necessita ter o alimento para poder manter-se, necessita do abrigo para se proteger e necessita do saber para se transformar. Então, o que os povos indígenas querem, dentro da sua experiência, da sua cultura ancestral, é isso, viver em paz, suprir as suas necessidades. Então, foi muito boa essa questão que você colocou, Felipe. Espero ter respondido. Se não respondi, vocês podem retornar, por favor. Fico à disposição. Obrigada, professor. Bom, vamos para... Podemos ir para a segunda rodada? Claro, fique à vontade. Segunda, terceira, eu estou à disposição de vocês. Que ótimo. Bom, aqui para a nossa segunda rodada, primeiro, uma questão dupla aqui, né? Do Antônio Roberto Xavier, ele fala lá da Unilab do Ceará. Eu vou juntar as duas perguntas que ele fez no chat, porque eu acho que tem pertinência. E veio numa toada muito legal que toca numa questão que o senhor acabou de falar, que é a questão da religião. Então, Antônio, ele coloca da seguinte forma: até que ponto é possível se falar em contracolonialismo ou decolonialismo sem mexer na estrutura religiosa das colônias, que tiveram de aceitar um Deus europeu como Deus verdadeiro em detrimento. E aí, logo em seguida, um pouquinho mais para baixo, no chat, mais à frente, ele fala, visto todo esse status quo, como é possível o Brasil ser reconstruído nessa perspectiva diante de uma das maiores organizações criminosas, que é o Parlamento Brasileiro, né? Então, acho que está posto aí a questão da religião e do parlamento. E uma outra questão... Podemos fazer, se me permite, eu responder essas duas perguntas dele e depois entrar nessa outra? Você prefere ou quer que me ajude a não ficar distante?
Tá Com ótimo. relação à questão religiosa, é importante que ele coloca. A religião é um processo de classe dominante, né, que impõe seu pensamento. Então, né, todas as religiões é uma imposição. Religião é imposição. Então, né, no processo de colonização, alguém impôs uma religião. Agora, vamos colocar o seguinte: a questão da religiosidade, do secretismo, é uma questão de cada um. Cada um. Você acredita ou não acredita? É o problema de cada um. É como cada um queira, né, exercitar diante de si o que acredita, na sua liberdade de expressão, de pensamento. É assim que eu vejo. Tá? Mas, fundamentalmente, a religião é um processo de imposição de uma classe sobre outra. Sempre foi assim, né, na história. A história é marcada também pela essa questão religiosa, da cultura da imposição das religiões. Então, é importante saber separar isso, mas compreender necessariamente o que é e o que representa a religião dentro de um processo de luta de classe. Ela vai exatamente, a religião, representar os interesses dessa classe dominante, ou de quem queira se aproveitar diante do outro. Diante do outro. Então, ela tem uma ligação direta com o processo de colonização? Tem, é total. É total. Veja, eu estava usando o exemplo de Gaza. Veja o que Israel faz. Né? O Estado de Israel está feito na Palestina. É uma mistura. Né? Uma mistura religiosa, é uma mistura racista, é uma mistura, né, que, no final das contas, representando os interesses de uma burguesia, para expropriar o território da Palestina. Então, é boa essa questão que o Antônio trouxe, tá? Da religião dentro desse processo. Mas é uma questão também, né, não quero tirar da liberdade de pensamento de cada um. Né? Então, mas é importante destacar. Antônio, você tocou no ponto, rapaz. Olha, ponto mais sério do Brasil na atualidade. Né? Por quê? Questão, você fala do parlamento. Pode colocar de novo a questão que o Antônio colocou com relação ao parlamento? Eu quero usar a expressão dele. Uma das maiores organizações criminosas. Olha, como é possível o Brasil ser reconstruído nessa perspectiva diante de uma das maiores organizações criminosas, que é o parlamento brasileiro? Está aí. Você tocou na pedra central do grave problema político brasileiro, consequência do processo de colonização e da concentração de capital e do neoliberalismo. O neoliberalismo possibilita, diante da sua concentração de capital, que deixe cada vez mais dentro do processo liberal, burguês, que a democracia se torne uma democracia cada vez mais distante dos interesses burgueses originários, de representação mínima, para que possa justificar o poder de uma classe dominante, para se tornar cada vez mais afastada da maioria e uma representação cada vez mais profissional para atender os interesses exatamente dos muito, muito ricos. Ou seja, nós temos uma representação no Brasil, e posso te assegurar, no Ocidente, nessa democracia ocidental cristã, exatamente que representa única e exclusivamente os interesses dessa concentração esmagadora de capital. Eles não estão preocupados em legislar, de representar os interesses do demo, da maioria, né, do povo. Não tem esse compromisso. Não tem. E o parlamento brasileiro, quando você chama de organização criminosa, né, a melhor representação disso está exatamente naquilo que eu falei ainda agora aqui, de crise de governabilidade, né, que o Sarney falou, mas a crise de governabilidade é agora. Porque, você veja, você tem um governo que foi eleito em 30 de outubro de 2022 como uma proposta de governo que foi aprovada pela maioria do povo brasileiro, mas que ele não pode executar na plenitude. Porque o parlamento brasileiro não representa os interesses da maioria, como eu falei, ele sabota o projeto da maioria. Que o projeto da maioria foi o projeto que elegeu o governo atual do Brasil. Então, o que ele faz? Cria restrições orçamentárias de toda espécie. O orçamento brasileiro, que é arrecadado da classe trabalhadora brasileira,
que é arrecadado da classe, mas os ricos não pagam tributos, quem paga tributo, nem as empresas pagam tributos suficientemente, as grandes organizações não pagam os tributos suficientemente, a arrecadação se dá da classe trabalhadora. Esse orçamento que é arrecadado da classe trabalhadora brasileira, Antônio, está comprometido para pagamento de uma dívida pública. De uma dívida pública que não se sabe como surgiu. Eu sei como surgiu. Né? Foi a transposição da dívida pública externa para interna a partir dos anos 90, com um plano real que se manteve com aquelas taxas elevadíssimas de juros durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, e que cada vez mais que você eleva essa taxa de juros, é um endividamento público interno, ou seja, é um endividamento da classe trabalhadora. E os banqueiros controlam o orçamento para quê? Garantir o pagamento dos juros para eles, que não trabalham, não produzem. Então, o dinheiro da classe trabalhadora brasileira foi sequestrado pelos banqueiros. E o que eles fazem? Controlam o Banco Central, um Banco Central que não esteja ligado ao governo, porque o governo tem mandato popular, tem um compromisso com a população, com o eleitor, ele estabelece um Banco Central burocrata. Burocrata, por quem é esse burocrata? É o burocrata que é empregado do sistema financeiro. E esse sistema financeiro controla o orçamento, aumentando a taxa de juros, impedindo que o governo possa tomar iniciativas, cria dificuldades fiscais, muitas dificuldades fiscais, tudo isso referendado e aprovado pelo parlamento, que não tem compromisso com a classe trabalhadora, só com esses muito ricos. Então, esse é o cerco. Esse é o cerco neoliberal. Mas isso não se sustenta. Isso não tem como se sustentar. Daí a necessidade, Antônio, a sua pergunta é muito boa, e está na linha do Felipe também, de que as organizações políticas acordem para essa realidade, porque não tem como sustentar isso. Isso tem que ficar claro para a população. Isso tem que ficar claro para o conjunto dos trabalhadores. Isso tem que ficar claro para as mulheres. Isso tem que ficar claro para os negros. Isso tem que ficar claro para os povos indígenas. Isso tem que ficar claro para as crianças. Eu estou falando de tudo aquilo que é subalternidade, tudo aquilo que é explorado. Tem que ficar claro para os anciãos que são aposentados. Mas quem tem que deixar isso claro? Quem tem que deixar isso claro são as organizações políticas, dos movimentos sociais, que não estão fazendo o seu papel. Então, o momento é agudo da crise política, é agudíssimo, é um momento que tem condições necessárias para fazer transformação, mas não tem quem os lidere, quem apresente isso com clareza, porque há um medo, há um receio. Há um receio das organizações políticas de apresentar isso. Ou seja, as organizações políticas se institucionalizaram, ficaram dentro do campo burguês. Falando aqui, né, nós estamos num seminário, num congresso de história. Então, podemos usar esse termo. Não gosto de usar esse termo na sociedade como um todo. Aqui nós podemos empregar. Mas é exatamente isso. Então, elas se aburguesaram, ficaram distantes da realidade do povo. Então, a população está aflita, está sofrendo, está vendo que não tem hospital em condições que deveria ter, porque recursos tem, não tem escola, as universidades estão sucateadas, não tem a previdência, eles querem cortar, acabar com o teto do salário mínimo, eles querem cortar o mínimo como vinculador, né, de reajuste. Então você veja, mas para quê? É exatamente favorecer esses muito ricos, essa classe dominante. Então, Antônio, essa questão que você traz, essa é a realidade. Agora, a crise é aguda? É agudíssima política. Você veja, caçar um deputado como o Glauber Braga para atender interesses do Arthur Lira ou dos fascistas revela o fracasso de um parlamento, a desmoralização de um parlamento. Isso é crime, isso é sério. Dentro do campo da luta de classes, dentro do campo da concentração de poder, né, do equilíbrio das forças políticas e sociais. Então, se caçar o Glauber Braga, alguma coisa vai ter que acontecer com o Lira. Muito, porque senão vai descambar. Já aconteceu. Eduardo Cunha, por exemplo, foi caçado. Houve um desequilíbrio. Severino Cavalcante foi caçado, porque também houve um desequilíbrio das forças políticas e sociais. Só que o momento de Severino Cavalcante, o momento de Eduardo Cunha e o momento de Lira são estágios que só vai subindo no campo da política e só vai se agravando com o tempo. Vai se aprofundando e revelando o fracasso do projeto, né, desse modelo neoliberal existente, que só pode sobreviver com o fascismo, com o autoritarismo. Não há escapatória. Então,
Se tem autoritarismo, é porque as coisas não estão boas, não para o lado da classe trabalhadora, não. As coisas não estão boas para a burguesia. Porque para ela se manter nos seus privilégios, ela tem que impor ordens autoritárias. Espancamentos, violências, assassinatos, torturas. Então, a coisa não está boa, não é para... A classe trabalhadora já está nessa luta, ela está desorganizada. Ela está, aqui no Brasil, vou me referir ao Brasil, está desorganizada. Precisa de agentes que a mobilize, a organize, mostre, aproveite essa oportunidade. Eu diria assim, as organizações políticas estão diante de uma oportunidade, porque a crise está no sistema político brasileiro, no sistema burguês brasileiro e no sistema burguês, né, ocidental cristão como um todo. É impossível sustentar um regime com tamanha concentração de capital. Impossível. Estão destruindo com tudo. Veja aí, as queimadas que eu estava me referindo agora, que tem relação direta com os povos indígenas. Eles sabem disso. Então o que vai acontecer? Esses caras vão viver onde? Eles são infantis. Isso é um pensamento infantil da classe dominante também, porque só quer espoliar, e acham que vão viver no espaço sideral. Isso é uma coisa infantil, uma coisa de criança. Criança é que pensa assim, né? Peço licença aí aos psicólogos, né, que conhecem isso com profundidade. Então, Maristela, esse ponto do Antônio, por isso que eu pedi que destacasse, porque eu achei que é muito profundo, tá? Por favor, essa é outra questão. Bom, aqui para a nossa próxima rodada, então, eu vou trazer a questão do Eliel Freitas. Ele está falando lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele pergunta como o Jorge enxerga os processos de arrendamento dos territórios indígenas para os plantios de soja. Existe um risco jurídico implícito para além do estrutural e político nessa prática? Bom, e atrelado a essa questão também do Eliel, eu gostaria de fazer uma questão da minha parte, que é a seguinte: o senhor ressaltou, acho que foi bem no comecinho da sua fala, sobre a ligação da questão territorial indígena, porque afinal a gente está falando de território, essencialmente, em suas diversas acepções, né, na sociologia, na área jurídica, etc., todas as facetas, mas é eminentemente territorial. E como isso está muito ligado à questão fundiária no Brasil, né, a questão no campo de maneira geral. E aí, aproveitando agora o link também da resposta que você deu para o Felipe Santos, sobre como as saídas para essa situação da questão indígena, ela não está necessariamente dentro do governo, afinal, a gente está falando de um problema de Estado, né? Não um problema de governo, então o problema está na forma do Estado e como esse Estado se relaciona com os povos indígenas. De que forma, em que balizas poderiam se dar essa conversa, por exemplo, entre os movimentos de luta no campo e os movimentos indígenas, ou se você enxerga que já existe essa conversa, de que maneira ela está sendo feita, ou se não existe, ou se existe de forma incipiente, como aprofundar isso? Porque eu vejo que são duas lutas paralelas, né? Vamos lá. Primeiro, a questão do Eliel. Eliel, a questão do arrendamento você já respondeu, de certa forma, porque é totalmente ilegal, inconstitucional e ilegal. Não pode se fazer arrendamento de terra indígena, né, para particulares. Pô. Sinceramente, não pode. Você está aí no Mato Grosso, você está diante de um problema direto aí. Né? Você sabe, você conhece isso aí na raiz do problema. A questão do agronegócio, que tem relação direta também com a pergunta da Maristela, né, que é a questão fundiária no campo. Né? Então, você veja, é isso. Né? É uma questão que ela é ilícita, mas eu diria para você, né, é um ilícito, mas que é permitido pelo Estado brasileiro. Você vê, é o Estado que está autorizando isso, como, né, julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que eu referi, em que o Serviço de Proteção Índio fez arrendamento de terras também. É a mesma coisa, ilegalmente, quer dizer, algo que não poderia acontecer.
algo que não deveria acontecer, é entregar, né, as terras públicas brasileiras ou territórios que deveriam ser dos povos indígenas para respeitar a sua tradição ancestral a particulares, para a exploração. A exploração. E aí vem, Maristela, o ponto que, relacionado a isso, que está com a Liel e com você fala a questão do Estado, né, da questão fundiária. A gente tem que tratar Estado, né, na questão de governo, de fato, e você fala a questão de Estado. Deixar claro, para mim é muito claro, que Estado é classe dominante. Não dá para tratar de maneira diferente. Tá? Estado é a classe dominante. Ela que vai determinar esses contornos, vai determinar os encaminhamentos, é a classe que venceu, é a classe que está à frente do Estado, então ela é o Estado. Então, o que esperar desse Estado brasileiro? Né? Aí vem a questão fundiária, que você levanta. Né? Assim, todo o processo de colonização foi marcado exatamente por isso. Aí, você falou sobre o aspecto, né, podemos falar sobre o aspecto antropológico, sociológico, podemos falar sobre o aspecto político também, do processo de colonização, do mando, né, do mando no Brasil, que é esse processo aí político todo, né, boa parte do que eu falei aqui tem relação direta com a questão política, né, com o mando no Brasil, tem uma ligação direta com a questão colonial, né, mas com vertentes que nós podemos separar, não é culpa necessariamente dos portugueses, assim, isso é uma vertente do Raimundo Fauro, né, mas eu verifico mais sobre um outro campo, né, que é exatamente decorrência desse processo de colonização, né, dos que para cá vieram, aqui se fixaram, né, brasileiros, e ocuparam essas terras, e esse processo como tem se dado, exterminando os povos indígenas. Então a questão fundiária é uma questão que tem uma relação direta com a formação do Estado brasileiro, com essa classe dominante brasileira, que não é compromissada. Veja, o Brasil, hoje, esse Brasil que nós conhecemos hoje, que está se formando, Brasil no processo de desenvolvimento, é um processo muito recente. Né? O processo de industrialização brasileira vai se dar a partir dos anos 30, vamos colocar assim como marco temporal. Né? A partir dos anos 30, que nós vamos começar esse processo do nacional desenvolvimentismo, intensificando a partir dos anos 50. Né? Mas havendo uma tentativa de rompimento com as estruturas agrárias. Mas essa estrutura agrária não há a tese do Florestan Fernandes, né? Não termos tido uma revolução burguesa no Brasil, porque exatamente é a transposição dessa gente para essa fase, né, de industrialização do Brasil. E essa mesma gente que eu citei ainda agora, que eram traficantes de escravos e hoje são aí os seus bisnetos, sei lá o que, são banqueiros. São banqueiros. Então, o Estado brasileiro é essa realidade. Nós não conseguimos ainda, né, romper com isso. Daí o avanço, esse avanço do agronegócio não é só no Brasil, isso também tem que ser dito, há em diversos outros países também, na África, na Ásia, há vários interesses de outros países, de outras organizações também econômicas, mas aqui no Brasil isso encontra mais facilidade, encontra uma classe dominante mais aberta, uma classe dominante que prefere não se industrializar, que prefere abrir mão de um processo tecnológico, apesar de ter capacidade, ter inteligência no Brasil. No Brasil nós temos uma capacidade de inteligência gigantesca na nossa população. A população brasileira é capaz, tem mostrado isso, todo o processo de transformação cultural brasileiro, mas a classe dominante do Brasil resolveu se desindustrializar, pegar o dinheiro, vender a sua indústria, colocar no banco, viver com esses juros absurdos, explorando a classe trabalhadora. E, por outro lado, né, abrir mão para agronegócio, para, né, que envolve a questão de soja, milho, nessas agriculturas, monoculturas, e gado. E diz, não, esse é o processo de industrialização, nós estamos vendendo carne. Nós estamos vendendo carne, né, industrializada. Mas, convenhamos, é um processo, é importante para o processo de desenvolvimento do país, qualquer país é. Não vou descartar também. Porém, ela abre mão, a classe dominante, o Estado brasileiro, que é a classe dominante, abre mão, né, de potencialidades maiores que o país tem. O país tem um processo tecnológico interrompido, totalmente interrompido. O Brasil poderia ter mandado já um homem ao espaço com tecnologia própria há muito tempo, desde os anos 90. Isso paralisou-se. As universidades paralisaram. Agora que nós estamos retomando esse processo. Veja aí, né, o complexo da indústria da saúde. Teve a pandemia,
E nós não tínhamos aqui máscara, não tínhamos agulha, não tínhamos nada. Aí constatando, nós temos capacidade, com a Fiocruz, né, de ter um complexo industrial, né, farmacêutico no Brasil, de saúde no Brasil. Então agora estamos investindo nisso, começando a investir. E nisso são jovens, dar perspectiva para a juventude. Para a juventude. Essa minha fala aqui é uma fala que é uma crítica, né, política à classe dominante do Brasil, que é cruel, exploratória, e os povos indígenas é a maior representação desse processo de exploração, né, de eliminação, como é também os negros periféricos, mas é isso, quer dizer, a minha fala é para a juventude, a esperança. A juventude está resistindo, a juventude periférica, mesmo com todas as dificuldades que foram impostas nos últimos 10 anos, nesses últimos 6 anos desses governos reacionários, atrasados que tivemos, que não só favoreceu interesses neoliberais, como estabeleceu pautas absurdas, né, discutindo temas que não eram importantes, a meu juízo, que não eram essencialmente importantes para uma sociedade transformadora. Essa juventude está resistindo. Mesmo desempregada, mesmo com dificuldade para estudar, está resistindo. De alguma maneira, está se virando. Agora, nós temos que colaborar para que essa juventude tenha perspectiva. Aí, você veja, né, a resistência no país. O país não está parado. A resistência política também. Não é da maneira que eu entendo, a gente respondendo a questão das organizações, né, não é da maneira que nós achávamos que deveria ser, mas de alguma maneira a resistência. A resistência. Né, não é da forma, o processo do Brasil é muito lento. Né, tem um amigo meu que dizia que o Brasil é o país caudatário da América Latina. Eu ouvi isso uma vez num país fora do Brasil, alguém comentou isso, na América Central, se eu não me engano, alguém comentou, mas como vocês estão... a gente está sempre atrás, somos caudatários, porque a classe dominante brasileira é caudatária. Né? Então, é uma necessidade, né, da gente dar esperança para a juventude. Para isso, o Brasil tem muito para fazer. Tem muita coisa por fazer. Veja, construção, né, de casas. O maior exemplo é esse. Como que pode o Brasil, né, também... me parece um dado do IBGE, o Márcio Postman levantou agora, se não me engano, 17% da população brasileira vive em favelas. É muita gente. É muita gente. Alguém pode falar, pensei que fosse mais. Não, mas é muita gente que vive em favela. Favela não é lugar para ninguém viver. Porque na favela é um lugar insalubre. Insalubre. De todas as maneiras. De todas as maneiras. Porque as pessoas têm que ter paz, tranquilidade, não tem. Não tem. Além de não ter, né, a salubridade necessária para atender às suas necessidades vitais. Um banho com água morna no dia frio, né, uma área com ventilação no dia de muito calor. Isso não tem. Então, nós temos que dar esperança. Então, tem muito que fazer. Essas favelas todas têm que ser, né, reconstruídas, sabe? Pensarmos em construir habitações com dignidade para a população. Então, isso gera emprego para a engenharia. Você veja, a Lava Jato destruiu com o complexo industrial de engenharia brasileiro, que é fantástico. Os engenheiros brasileiros, eu conheço a engenharia brasileira, trabalho com engenheiros, eles são fantásticos na capacidade de criação, de desenvolvimento. Mas, né, a classe dominante brasileira optou, né, dentro desse processo colonial, né, de abrir mão de ser uma indústria de engenharia de ponta estrangeira. Permitiu que indústrias de engenharia estrangeira vinham explorar no Brasil. Jogou para fora a sua principal empresa brasileira, que era a Petrobras. Tentou desmanchar com a Petrobras, que é uma, né, que trabalha com produtos brasileiros, né, com minerais brasileiros, né, e uma empresa fundamental para o processo de desenvolvimento. Essa classe dominante brasileira agora, no governo passado, vendeu a maior geradora de energia do mundo, que é a Eletrobras. E entregou para os financistas, entregou para bancos. E o governo brasileiro, que tem 40% das ações, não pode exercer 40% das ações. Ele tem 40%, mas só tem 10%. Como é que é isso? O governo tem 40% das ações, mas só pode exercer comandos de 10%. Olha o que a classe dominante brasileira fez. Coisas malucas. Isso vale, né, para a questão do arrendamento ilegal, que o Eliel perguntou. Eles fazem essas coisas, Eliel, sabe? Possibilitam, né, coisas ilegais. Com relação à questão do envolvimento, dos movimentos do sem terra com os povos indígenas,
tá? Eu não sou um conhecedor do Movimento Sem Terra, mas pelo que eu conheço, que eu converso com os companheiros do Movimento Sem Terra, eles têm essa preocupação também, uma ligação direta, né, deles com a questão da causa indígena. Né? Trabalham, com certeza, trabalham juntos. Mas hoje no Brasil há efetivamente diversas organizações, né, de fato, de proteção dos interesses dos povos indígenas. Então há diversas organizações, né, pelos próprios, né, povos indígenas, por meio dos seus intelectuais orgânicos, que saem do seu quadro, né, que se organizam em associações, estão nessas disputas, nessas questões jurídicas, estão nos debates com o governo, estão aí no Ministério, né, dos Povos Indígenas. Né? É importante ter um Ministério dos Povos Indígenas, inegavelmente é importante. O problema é, né, o que se vai dar, né, de poder, né, de participação a esses povos indígenas. Mas é importante ter um representante dos povos indígenas sentado no governo brasileiro, cobrando do presidente da República. Ou o presidente da República também cobrando da representante dos povos indígenas, como é importante também os negros terem, as mulheres também terem. Mas tudo isso tem que estar relacionado, Maristela, sabe, com uma questão dos sem terra, das questões fundiárias no Brasil, todas têm que estar relacionadas num único campo, que é o campo exatamente da classe trabalhadora dentro dessa luta de classes. Então, o problema, né, fundiário brasileiro, ele tem uma relação direta, né, com os trabalhadores rurais e com os povos indígenas, e com os trabalhadores como um todo, porque vão ser os povos indígenas que vão preservar as florestas, são os defensores da floresta, são os trabalhadores rurais que vão garantir a alimentação de qualidade para a população, eles é que fornecem os alimentos para a população, não é o agronegócio. O agronegócio vende aí, produz soja, milho, que é para outra coisa, não é para a nossa alimentação, ao contrário, é para fornecer alimentos processados, que são venenos. Então, esta ligação toda tem que estar relacionada à luta da cidade, o direito ao acesso à moradia, a exploração, né, dos trabalhadores, porque os trabalhadores negros são os que são mais presos no Brasil, esse perfilamento racial que é feito pela polícia. Então, tudo isso se conversa. Isso não está separado, isso não é estanque, isso não está isolado, isso é uma coisa só. Então, essa sua questão que você coloca, Maristela, é fundamental dentro de um processo de luta de classe contra o colonialismo. Porque tudo isso está relacionado. É o interesse dessa grande maioria, né, que vai fazer o rompimento. Como o Gramsci coloca, eu volto a destacar. Só a luta levará ao rompimento. E o rompimento é contra o Estado. Por isso que o Gramsci coloca muito bem, e os povos indígenas já sacaram isso, foi os que melhor sacaram. Eles nunca quiseram ter vinculação com o Estado. Nunca quiseram. Sinceramente. Porque eles sabem que se eles se vincularem ao Estado, eles vão estar presos à classe dominante. Eles não vão ter controle de nada. Às vezes eu fico ouvindo, para que as pessoas possam entender, regulamentação de profissão. Aí o camarada tem uma profissão. Aí, vamos regulamentar a profissão. Você está levando aquela profissão dele para dentro do Estado. Quando você leva ela para dentro do Estado, você está levando para os controles e as garras da classe dominante. Então, Maristela, espero que eu possa ter respondido a sua pergunta do Antônio. São perguntas amplas. Respondeu sim, professor. Muito obrigada. Bom, a gente vai encaminhando, então, agora, né, para a parte final aqui da nossa apresentação. Gostaria de fazer agora uns agradecimentos, né? Agradecer primeiramente ao professor pela disponibilidade de ter aceitado o nosso convite, de ter feito uma apresentação magistral, muito boa, muito elogiada no chat. Não poderíamos ter começado o nosso evento de maneira melhor. Agradecer a toda a comissão do evento, né, todos os meus colegas que organizaram aqui mais essa edição do nosso congresso, ao nosso amigo Lute, que está aqui nos bastidores nos ajudando na mediação das perguntas, a disponibilização das listas também, relembrar da lista de presença, quem não assinou, corre e assina, tá bom, para ganhar o certificado. E agradecer a todos os demais presentes. Amanhã e depois, né, até o dia 19, nós temos mais apresentações, temos mais conferências aí ao longo dos dias. E abrir agora para o professor fazer as considerações finais dele.
Maristela, olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês, estar na universidade, estar num congresso tão importante, debatendo, né, a questão da direita. Nós estamos tratando aqui de um problema, né, que é o neoliberalismo, estamos tratando do fascismo, mas quero terminar exatamente como eu já disse aqui. As coisas elas não, ao contrário do que alguns possam imaginar, elas não estão difíceis para a classe trabalhadora, do lado dos oprimidos, dos explorados do mundo. A coisa está feia, está desestruturando o regime, é da burguesia, é da classe dominante, porque ela não tem apresentado soluções para a humanidade. Tem se revelado fracassada. Então, a prova disso é tudo isso que nós falamos hoje aqui, né? Quando começa-se a exterminar, né, a inventar conceitos como marco temporal, né, como esses diversos abusos, é porque a coisa não está boa. Então, como você tem um congresso, como foi colocado pelo Antônio, acho que foi o Antônio que colocou, um congresso que, né, não nos representa, é sinal que o capitalismo fracassou. Porque os princípios originários dele não era para isso. Era para tentar estabelecer, né, uma sociedade com um ponto de equilíbrio, as chamadas liberdades, mas que, de fato, só ficaram na forma, não ficaram na matéria. Então, algo de novo está se apresentando no mundo, volto a dizer isso, nós estamos vendo uma reação, né, por parte de vários países, não necessariamente uma reação contra o sistema liberal capitalista, mas são reações a modelos exploratórios, colonialistas e imperialistas. Então, reações para a defesa de soberania, interesses também em outros países, né, no caso da China, que possa representar uma proposta de um socialismo, de uma proposta de cooperação entre os povos, de construção, desenvolvimento e esperança. Então, importante é ficar que não é momento para nós ficarmos com desesperança. Inclusive no Brasil, quando você vê um candidato da cadeirada, um fascista, da cadeirada no outro fascista, é a revelação de que os próprios fascistas ele representa a farsa. Essa é a farsa que se apresenta marcando o período histórico que estamos vivendo. Muito obrigado, Maristela. Muito obrigado que nos acompanhou até aqui. Obrigada, boa noite a todos.